Como vão as senhoras e os senhores? Espero que esteja tudo bem com todos vocês. No vídeo de hoje nós vamos direto ao assunto para não perder tempo, porque são muitos os detalhes que eu tenho que trazer para vocês para provar mais uma vez de que a realidade é realmente pior do que a ficção, coisa que eu venho dizendo há muito tempo. E provar também que essa história do metaverso, de as pessoas acabarem presas dentro de uma Matrix, ou pelo menos uma grande parte das pessoas, não é brincadeira, não é ficção e está se tornando realidade diante de todos os olhos que estão atentos para o que está acontecendo. Primeiramente eu quero falar para vocês aqui a respeito do Eagle da IBM, que é o maior computador quântico até agora. Lembrando que esta matéria aqui é recentíssima, do dia 22/11. O processador da computação quântica não é mais apenas sobre o tamanho do chip, mas quantos qubits ele é capaz de processar. Então, por exemplo, aqui, construir um chip com tantos qubits é um feito técnico significativo que a IBM diz que estabelecerá as bases para o seu processador Osprey de 433 qubits. Eles já estão projetando outro para o ano que vem, 2022. A ciência está se multiplicando em uma escala muito rápida. Lembrando que não é só a IBM que está atrás do desenvolvimento dessa tecnologia. Nós temos a China também, existem várias outras empresas e quando você menos espera surge um supercomputador que superou o outro em 1000 vezes mais a velocidade, ou 10 vezes mais, ou 100 vezes mais. Eles têm um outro computador chamado Condor, que seria de 1121 qubits previsto para 2023. Eles dizem que se tudo correr conforme o planejado, a empresa acredita que esses dispositivos podem começar a resolver problemas antes intratáveis. Bom, nós não vamos perder muito tempo aqui falando sobre a computação quântica, porque isso nós temos de detalhar futuramente em outros vídeos, né? Mas eles têm uma técnica aí de empacotamento de dados que é totalmente nova e que é algo realmente que vai transformar totalmente, de fato, a realidade em que nós estamos vivendo. Para começar, através disto aqui. O mercado está mudando da potência do processador para a potência do modem. O que isso quer dizer? Quer dizer que futuramente você não vai mais comprar um computador que tenha um processador bom, porque o processador ele será quântico, ele será central. Então, por exemplo, a IBM terá um supercomputador quântico que operará todos os seus dados na nuvem e você só terá de ter um modem com velocidade adequada para aproveitar toda a capacidade quântica que o computador disponibilizará. Você não usará mais um gabinete no seu escritório. Você terá uma espécie de terminal burro, como se diz, onde ele só acessará o computador que estará na nuvem. Então, quanto mais rápido, quanto mais potente for o seu modem, mais velocidade você obterá, mais aproveitamento você fará da tecnologia da nuvem, que será então gerida por um computador quântico. E computadores quânticos cada vez mais sofisticados, cada vez mais rápidos. E por que é que eu estou falando isso? Porque de fato, agora, aquilo que eu disse em vídeo anterior, na semana passada, e as coisas estão se precipitando muito rapidamente, aquilo que eu disse, aliás, na semana retrasada, agora está se concretizando. Veja o que diz a NVIDIA. NVIDIA lança o Earth 2, que vai para a G contra a M climática. O que quer dizer isso? Vocês lembram quando eu disse que eles têm uma sanha por catalogar tudo o que existe em cima da Terra? Há uma sanha por um controle absoluto de tudo o que existe? Eles vão dizer que eles estão criando uma simulação o mais exata e o mais precisa possível da Terra por conta da necessidade de combater aí essas questões que supostamente afetarão o nosso futuro em relação à questão do green. Eu não vou usar a palavra que está aqui mais uma vez, porque isso provavelmente daria problema aqui para o vídeo. Então eles querem atacar esse problema com essas forças do green. Acho que vocês entenderam o que eu quero dizer. Mas essa é a desculpa deles. De fato, o que eles estão criando ao criarem a Terra 2 é utilizar a computação quântica altamente capaz, altamente precisa, para criar um universo simulado
que vai fazer com que muitas pessoas, depois que estiverem inseridas lá, duvidem ou comecem a questionar se elas estão realmente na Terra real, no mundo real, ou se elas estão dentro da simulação Terra 2. É nisso que isto vai se resumir. Isso aqui, o Terra 2, o Earth 2, é a maior simulação de metaverso que já existiu, sob o argumento, mais uma vez, do Greenman. Evidentemente que, a partir do momento em que uma redução de pessoas ocorrer e sobrar aí um determinado número, e desta massa que sobrar, uma grande parte acabar se inserindo dentro de um metaverso, é óbvio que o Greenman no mundo real vai acabar dominando novamente. A grande conferência GTC da NVIDIA aconteceu na semana passada. A NVIDIA ela tem um símbolozinho que lembra um olho de Horus, né? Este evento tem se tornado cada vez mais interessante ao longo dos anos, com cada vez menos ênfase no negócio de GPU da NVIDIA, o que me faz pensar se é hora deles mudarem o nome. Ou seja, como o Facebook mudou o nome para Metaverso, quem sabe a NVIDIA, por sugestão deste escritor da matéria aqui, talvez deveria mudar também. A NVIDIA constrói grande parte da infraestrutura necessária para criar o metaverso. Ou seja, o Facebook ele traz o programa, a programação, as linhas, né, de comando. Porém, é a NVIDIA que constrói a infraestrutura, o hardware, né, que poderia criar o metaverso. Então, veja só como isso aqui, como eu disse, segundo a minha opinião, é uma desculpa para criar um universo paralelo que vai tentar, primeiramente, catalogar tudo o que existe em nosso mundo com a maior precisão possível. Isso será possível porque hoje todo mundo possui celular na mão, todo mundo transita por todo o canto, existem câmeras nos vigiando desde os céus, né, seja através dos satélites, você pense eles como a ciência diz que são ou como de fato são, mas o fato é que está existindo uma vigilância desde os céus, que é capaz de catalogar aquilo que dentro de uma floresta, por exemplo, não seria possível se catalogar através de celulares, e aí simular algo o mais próximo possível da realidade. Então, digamos que desde cima se fotografasse lá no meio da Amazônia uma sequoia, e o computador, então, já tivesse aí o exemplo de milhões ou milhares de sequoias, né? Então, ele vendo a copa desde cima, ele simularia mais ou menos como é que ela é através do tronco até a raiz. Entende? Então, eles serão capazes de simular cada filete de grama que existe no mundo. E as pessoas vão chegar em um momento, como eu falei, em que elas vão começar a se questionar: será que elas estão dentro do metaverso ou elas estão no mundo real, aquelas que ingressarem nessa tecnologia? Então a NVIDIA está construindo um supercomputador focado com a tarefa de criar o Terra 2. Eles estão construindo um supercomputador focado exclusivamente nisso. Então nós veremos cada vez mais as pessoas sendo chamadas a atenção para a existência desse universo paralelo, dessa Terra paralela. Uma simulação global 3D do metaverso da Terra. Mais uma vez, eles têm uma sanha muito grande por controle. Eles querem saber exatamente tudo o que existe nesse mundo, catalogar exatamente tudo, inclusive o que está dentro de cada ser humano, descobrir qual o genoma, qual o sequenciamento genético de cada ser humano. E isso será possível através da computação quântica. Ah, Jais, você está exagerando. Vocês pelo menos gastaram 5, 10 minutos estudando o que é a computação quântica, a capacidade de cálculo matemático dessa computação, que hoje já é extraordinário, estando num processador de 127 qubits, e que para 2023, isso é apenas daqui a 2 anos, estará multiplicada por 10, algo que hoje já é incomensurável. Imagine multiplicado por 10 em apenas 2 anos. Vocês imaginem o que nós teremos em 2030 e o que nós teremos se chegarmos a 2045, que é a meta deles, né? De implantar aí o Deus de Neon. Não creio que se chegue até essa data com esse tipo de avanço tecnológico tão rápido, mas enfim, eles têm aí uma agenda.
Bom, precisamos de um modelo melhor do planeta porque os modelos existentes são incompletos e resultam em previsões imprecisas. Por quê? Porque eles querem saber se essa história do Green Man deles aqui, né, vai funcionar ou não. Então eles estão admitindo aqui nessa matéria que os modelos em que eles preveem as coisas atualmente são totalmente falhos, ou seja, esses dados que eles nos fornecem atualmente, dizendo, olha, vai acontecer tal coisa, se o homem não mudar o seu comportamento, a sua pegada nesse mundo, né? Se ele não mudar a maneira como ele vive aqui, vai acontecer tal catástrofe ou outra catástrofe. Eles enumeram ali um monte de coisas que eles acham que aconteceria e dizem que eles sabem que vai acontecer porque isso é ciência. Mas essa matéria diz assim, não, isso aí é incompleto, isso está resultando em previsões totalmente imprecisas, ou seja, eles estão chutando. Mas para não chutar mais, eles estão dizendo que então eles vão criar o Earth 2, onde eles vão simular com a simulação de um mundo real, com todas as necessidades de informações matemáticas, vamos colocar assim, enfim, fornecendo questões físicas, geofísicas, tudo que é possível simular, eles vão colocar dentro do Earth 2 para ver como é que o mundo se comportaria diante de uma determinada situação. Mais uma vez, eu digo que isso é uma desculpa para criar de fato um metaverso para onde as pessoas serão dirigidas depois, tal e qual o filme Matrix. Quando o filme Matrix foi lançado, isso, na minha opinião, foi nada mais e nada menos do que uma programação preditiva para acostumar as pessoas com esta ideia. Bom, se há um evento que anseio todos os anos, ele diz aqui, é o GTC. A NVIDIA usa sua tecnologia durante o evento e sempre há pelo menos uma surpresa. Esse ano, a NVIDIA não apenas construiu a cozinha do CEO Jensen Huang usando a ferramenta Omniverse. Vamos prestar atenção nisso aqui, esse termo vai ser muito utilizado daqui por diante. A ferramenta Omniverse, mas também construiu seu mais recente prédio de escritórios e mais uma vez me fez desejar ter acesso a esse tipo de recurso para tornar meus planos de fundo virtuais tão impressionantes quanto os de Wuhan. Você realmente não pode dizer que essas coisas foram renderizadas, ou seja, eles estão dizendo que parecia tão real que não se sabia se elas tinham sido renderizadas. Na verdade, ele diz assim, você realmente não pode dizer, você não consegue ver se elas são reais ou renderizadas num computador. As texturas parecem naturais, as sombras e a iluminação parecem reais. E é apenas quando o palco virtual é digitalmente desconstruído, ou seja, quando aquela ficção que é colocada diante dos olhos de todos, aquele holograma, é desligado, levando você a uma grade de fundo saindo de Star Trek The Next Generation, que você tem o seu momento de uau, ou seja, é nesse momento que você percebe que você estava sendo iludido. Então eles fizeram isso para mostrar a capacidade de reproduzir a realidade com o máximo de minúcias possíveis, ao ponto de o cérebro humano, tão poderoso quanto é, não ter conseguido perceber o que era a realidade e o que não era. Então a ciência, ou melhor, a realidade, ela está se mostrando pior do que a ficção, muito pior. O GTC deste ano foi todo sobre metaverso e inteligência artificial aplicada e o show não decepcionou. As apresentações incluíram a demonstração da direção autônoma de nível 4 usando um Mercedes modificado, várias demonstrações de robótica e a promessa de um assistente digital preciso, que poderia finalmente fazer o que Cortana faz no jogo Halo. Quem já jogou o Halo, né? Então tem a inteligência artificial, a assistente digital Cortana, que inclusive nós já estamos começando a ter os primeiros contatos com ela. A Siri, por exemplo, enfim, essas inteligências artificiais, assistentes digitais que estão nos relógios de pulso digital, nos seus celulares, nos seus computadores, já estão começando ali a acostumar com esta ideia de ter uma espécie de grilo falante digital, né, que vai ser o seu conselheiro, que vai ser uma espécie de memória estendida, uma espécie de biblioteca universal ambulante ao seu lado. E as pessoas não estão percebendo a gravidade disto porque elas estão esquecendo a questão espiritual envolvida nisso tudo. Bom,
Vamos adiante. No entanto, eles usaram o que parecia ser uma criança alienígena em um ovo. Pessoalmente, prefiro mais um personagem de Cortana, ou seja, eles criaram aí um assistente de inteligência artificial que parecia uma criança alienígena dentro de um ovo. A NVIDIA falou sobre os esforços que nos permitiram explorar o lado negro da Lua virtualmente, monitorando e lutando contra a poluição do espaço, modelos preditivos de inteligência artificial que poderiam prever o futuro, avanços no combate à fome global, inteligência artificial em hospitais, resultando em diagnósticos mais precisos e oportunos, paredes de LED que poderiam transformar edifícios em eventos virtuais, inteligência artificial para escrever livros e criar música, e um avanço considerável em, preste atenção, principalmente o pessoal da comunidade fechada, um avanço considerável em avatares realistas para reunião remota. Isso eu falo agora já na 4ª temporada do projeto Avatar. A ideia da criação de um avatar do corpo humano, onde o ser humano talvez venha a ceder o seu organismo, o seu simbionte, vamos colocar assim, né, para outras entidades, enquanto ele está preso dentro de um metaverso. Já isso é possível? Olha, pessoal, para quem conhece, agora vamos falar um pouco do que muitos que ignoram a realidade em que vivem, né, chamam de teoria da conspiração, que é o MKUltra. O MKUltra já provou, e não necessariamente precisa ser através do MKUltra que você chegue a essa conclusão, mas é plenamente conhecido, você estudando um pouco de psiquiatria, psicologia vai entender isso, que as pessoas que possuem múltipla personalidade, elas formaram as múltiplas personalidades através de processos de trauma, e normalmente isso acontece durante a infância. Ora, se é possível criar uma personalidade compartimentada através de trauma, o que impede de uma das personalidades estar conectada ao metaverso, enquanto outra personalidade comanda o simbionte, vamos chamar assim, que seria o nosso organismo, né, aqui fora? Até isso mesmo é possível. Então o projeto Avatar, que eu trato lá na comunidade fechada, daí escancarando essa questão espiritual, né, que aqui a gente acaba não podendo falar muito devido a certas restrições que vocês conhecem muito bem, lá está tratado já com bastante minúcias. Eu penso que todo mundo vai entender a minha linha de pensamento, embora que aqui eu já tenha dado então a dica para que vocês mesmos pesquisem, né? Então ele diz assim: tudo isso foi incrível, mas no final de sua palestra, Huang disse que a NVIDIA estava construindo um supercomputador único que criaria uma Terra 2. Uma simulação totalmente precisa do ecossistema do planeta. Totalmente precisa. E isso não é brincadeira, pessoal. Eles farão algo que copiará a realidade de uma forma que você realmente não poderá, como eles dizem aqui, saber o que é verdade mais e o que é mentira. E mais uma vez, eles estão falando que isso aqui é para tentar reverter a pegada humana, toda essa história do Green Man, mas na verdade não é exatamente isso. Eles falam aqui da criação de gêmeos digitais de nós mesmos. Quem não assistiu os episódios de Netflix, é um desenho infantil, né, que de infantil não tem nada, mas ele é feito através do método de desenho, que fala do Hollow. Aliás, o título da pequena série é Hollow, onde as pessoas entram no metaverso e aí elas... Eu vou aqui trazer um pouco de... Como é que se chama isso quando você fala adiantado aquilo que vai acontecer no episódio? Enfim, eu vou dar aí o fim do Hollow 1 e o início do Hollow 2. Quem não quiser escutar, pule aí uns 20 segundos. Bom, o Hollow 1 termina com eles conseguindo sair desse metaverso onde eles foram inseridos. E o Hollow 2 mostra eles ainda dentro do metaverso, como se eles tivessem sido enganados, achando que tinham saído, mais ou menos como na história da Caverna do Dragão, né? Vai passar um pouco dos 20 segundos, pessoal, me dê um minuto. E aí quando eles percebem que eles não saíram, eles vão notar que na verdade eles são gêmeos digitais copiados do original, que eram as crianças que estavam dentro do Hollow, e que, enquanto participavam do Hollow, foram totalmente sondadas em comportamento, em pensamento, etc., ao ponto de criar um gêmeo tão idêntico, ao ponto de nem o próprio gêmeo digital saber que não era
o verdadeiro. Então, isso é o Hollow 1 e o Hollow 2. E é mais ou menos isso que eles propõem também. Porque aí, se você estiver dentro de um universo, de um metaverso destes, você poderá estar convivendo com inteligências artificiais, achando que você está no mundo real e achando que você está convivendo com pessoas que você conhecia de fato, né, no mundo real. Cópias que não entraram no metaverso. Pessoas que não entraram lá dentro para viver lá. Entende? Ou pessoas que biologicamente já são falecidas e que estão vivendo dentro do metaverso. Aí ele cita uma série aqui da Ilha da Fantasia, eu assistia muito quando eu era criança, essa Ilha da Fantasia. Enfim, o artigo aqui é muito interessante, eu vou deixar para vocês na descrição, a ideia central de tudo que eles estão criando eu já trouxe para vocês. Mais uma vez, eles têm uma obsessão por controlar tudo o que existe no universo, nesse mundo em que nós vivemos. Eles têm obsessão por controlar até mesmo quantos átomos, qual o genoma de cada ser vivo nessa Terra. E com a computação quântica, se isso não fosse impedido, porque será, mas com a computação quântica eles alcançariam o seu intento e isso acabaria criando para o ser humano uma prisão digital que seria inescapável. Talvez para alguns isso acabe se concretizando. Fica a consciência de cada um saber para o rumo ao qual deseja, se dirigir, vamos dizer assim. O meu único conselho é: mantenham-se humanos. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.